Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos agora dar a sequência ao segundo culto. Muitos têm vindo à tarde, mesmo com as ameaças de chuva, mas a sequência da campanha continua. Vindo ou não vindo, a ordem de Deus é anunciar que Ele está muito próximo. Então nós estamos na campanha nessa semana, preparando para a Santa Ceia, que é domingo. Teremos vigília sábado, meia-noite às 6 da manhã, mas essa semana é a campanha da tenda, ou a campanha, ou a profecia do tabernáculo. É uma profecia que Deus usou, Isaías para Israel, mas também essa profecia para a igreja. Então vamos ler a base central da campanha e passar para mais uma fase hoje, em nome de Jesus. O texto é Isaías 54. Se você tem as escrituras sagradas, é onde nós vamos ler. É cada detalhe desta profecia que está sendo aplicado hoje. Então vamos ler Isaías 54, que quer dizer o progresso e a glória para a igreja. Veja que essa profecia falava para Israel, mas já apontava para a igreja hoje, que a igreja é cada um de nós. Então vamos ler Isaías 54, 2 e 3, para mais uma sequência hoje. Amplia ou aumente o lugar da tua tenda. Por isso que essa profecia é chamada a profecia da tenda, ou do tabernáculo. E também aumente as cortinas das tuas habitações e se estendam. Essas cortinas é como o alpendre da tenda. Não impeça de fazer esses aumentos. E também alongue o tamanho das cordas e firma bem com fortes estacas agora, ou coloque estacas mais fortes, porque aí transbordará a sua mão direita e a sua mão esquerda. É o que vai ser as outras etapas da profecia. O que é transbordar a mão direita e esquerda? E também a sua geração, a tua posteridade, vai possuir as nações e fará que seja habitada as cidades assoladas. Então essa é a profecia. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então em breve recapitulação, assim, uma apertada recapitulação, porque sempre falamos, bom seria que se todos viessem todo o culto da semana para aprofundar a palavra, mas nem todos vêm, aí temos que fazer essas apertadas e resumidas introduções para as pessoas captar o mover do Espírito de Deus e continuar a campanha até domingo. Então veja que Deus tirou Israel do cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos, que já foi pregado de forma até exaustiva, desde a pregação de Jeremias 24, o início do cativeiro, a saída do cativeiro. E então Deus quer que Israel volte para a sua terra natal, a sua terra dada desde Abraão. Então eles saem e tem que restaurar o país, a capital. Então onde eles iam dormir, passar o dia? Então eles tinham barracas, as tendas. Então eles vão chegando, aquelas levas de judeus, vão chegando em Israel, até Jerusalém. Mas Deus deu uma profecia, que é a profecia das tendas, que eles não poderiam montar aquelas tendas que eles tinham, mas eles deveriam chegar e, antes de montar a tenda, aumentar elas, ampliar o tamanho delas. Por isso que declara Isaías: amplie o tamanho da tua tenda, do teu tabernáculo, aumente o alpendre, que foi pregado ontem, porque a tenda tinha um puxado de pano ou de couro, como um alpendre, para eles ficarem durante o dia recebendo o vento do Negueb, que era o vento refrigerante. Então tinha que aumentar o tamanho da tenda, aumentar o tamanho do alpendre, aumentar o tamanho das cordas, que vai ser pregado agora, e fortalecer as estacas daquele tabernáculo. Aí então eles saberiam algo de Deus muito grande, que a mão esquerda, a mão direita seria farta,
possuiriam países, conquistas e cidades assoladas. Então Israel prosperou quando voltou para a sua terra natal. A profecia cumpriu. Então muitos acham que só restaurou os muros de Jerusalém ou a cidade santa. Não. Antes de começar a restaurar, eles aumentaram as tendas. Algo que passa desapercebido para muitos, essa profecia. E ela é para a igreja, porque agora é espiritual. Então o que é aumentar as tendas? Então foi falado quando Jesus ele está pregando no Lago de Genezaré. Pedro ainda nem era um discípulo aprovado ainda, ele estava ali ouvindo, não pescou nada naquele dia. Então Jesus chama ele e fala: afaste, aumente a sua pescaria, não jogue a rede aqui perto não, que não pescou nada, mas vamos jogar ela lá no meio desse lago. Não foi lido lá em Mateus? Então veja que Jesus utiliza a linguagem do Espírito Santo, que é ampliar, não ficar do mesmo jeito, ou ver o problema. Então se você está com alguma questão problemática, não fique focando nesse problema, mas veja além, veja já a vitória, veja a bênção. É a linguagem do Espírito de Deus. Então Deus falou: não monte essas barracas desse tamanho, mas já aumente elas, ou seja, já a visão de crescer, de conquistar. Então Jesus falou: Pedro, lance às vezes lá na frente, uma pescaria maior, não fica aqui perto da margem. Pedro até fala: não pescamos nada mesmo, mas sobre a tua palavra eu vou entrar nesse lago de Genezaré e vou lançar as redes para uma grande pescaria. E não ocorreu que as redes encheram de peixe? Então Jesus usava a linguagem do Espírito de Deus, a profecia já foi dada. Então a profecia ela é dada, ela cumpre, mas para ela cumprir para nós temos que viver a linguagem do Espírito de Deus. Uma delas é sempre ampliar a visão, ver além do problema, e com bênção. Isso foi pregado para quem veio. Depois falamos dos alpendres, que Deus também falou: e aumente o tamanho do alpendre. Ou seja, o alpendre é onde descansavam os donos da barraca e recebia visitantes. Então se a barraca dava para 4 pessoas, era para fazer um alpendre para 20, ou até mais, um grande aumento. Então os alpendres, eles eram para refrigerar durante o dia, ou descansar. Então geralmente o sopro do vento em Israel, ele é comandado pelo Negueb, que o Negueb é onde tem gelo lá no alto da montanha, que é parte do Sinai, é onde nasce o Rio Jordão, que degela aquele gelo e vai virando o Rio Jordão. E os ventos batem lá e refrigera. É chamado os ventos do Negueb. É igual no Brasil. No Brasil, o que ocorre para mudar o clima? É o El Ninho, que vem lá do Pacífico, passa pelo Amazonas. El Ninho é a menina ou menino, ou seja, quando é a El Ninho comandando é muito calor, quando é o Ninho dá muita tempestade. É ciclos de temperatura e de vento. E lá no Oriente, ou em Israel, os ventos que se comandam lá vêm do Negueb, ou seja, é uma diferença de potencial de temperatura. Deserto com gelo que fica lá no Negueb muda e cria aquele clima no deserto favorável. Mas para ele ser favorável tem que ficar no alpendre. Então os alpendres eram feitos para captar esse vento e refrigerar quem ficava lá, mas tinha que aumentar. Então isso foi pregado. O cristão, o próprio Jesus falou: no mundo tem aflição, mas mantenha o coração em paz, não desespere, não fique pensativo no problema, mas mantenha a paz. Jesus usou sempre essa palavra para a profecia cumprir. Então se você enfrenta o problema, fica pensando nele, aí que dor, aí que sofrimento, aí não vai melhorar nunca, eu recebi oração até pior, aí a pessoa não vai ver a profecia cumprir. Então muitos até falam: mas o bispo já profetizou, a igreja fala de profecia, de visão gloriosa, mas muitas coisas não cumpre. Mas não quer dizer que Deus não falou. O que está ocorrendo, que para o Espírito Santo operar, nós temos que viver a linguagem dele, ver a visão. Está refrigerado, mesmo que está tudo conturbado, mas o coração em paz, senão o Espírito Santo não vai confirmar. Então até aí foi pregado. Agora veja bem que Deus manda também aumentar o tamanho das cordas.
porque as cordas que esticavam tanto os alpendres, as lonas, que eram feitas de couro de texugo, que foi falado na segunda-feira, panos de linho, mas não dá para explicar tudo, e então vamos ficar só nas cordas. Geralmente as cordas eram feitas de couro de cabra, ou de ovelha, ou de bode. Isso você pode encontrar, fazendo uma leitura mais profunda, é lá em Levítico 9:3, que fala das cordas. Isso no Velho Testamento, as cordas eram feitas de cabra, pele de cabra, ou de ovelha. E então o que é o bode? O bode não é um sinal ruim? Não. O bode expiatório era o bode que pegava os pecados de Israel e levava para o deserto para morrer. Então Jesus tornou a nossa expiação. Ele assumiu a nossa condenação e levou todo o nosso pecado. E isso é a graça de Cristo. Então, quando nós falamos, ó Espírito Santo, eu estou totalmente feliz e alegre, que eu não tenho mais dívida, não tem mais condenação em mim. Cristo expiou o meu pecado. Por isso temos que pedir perdão todo dia e agradecer a Cristo que Ele assumiu a nossa condenação e nos resgatou e nos perdoou. Estamos isentos diante de Deus. Então o Espírito Santo olha dentro de nós e vê, aquele servo, ele realmente tem certeza que ele está perdoado em Cristo, que ele não deve mais nada, que ele não deve mais nada, e ele também não segura ninguém também, porque muitas vezes podemos ser perseguidos, maltratados, rejeitados, abandonados, e devemos perdoar igual Cristo. Então nós temos que ter esse parâmetro na nossa vida para a profecia cumprir. O Espírito Santo observa isso. Estenda as cordas, quer dizer, estenda a expiação, libere perdão como foi lhe dado e é lhe dado todo dia. Não segure ninguém, não tenha ódio de ninguém, perdoe todo mundo. Sua dívida era impagável e foi perdoada. Porque se o Espírito Santo perceber em nós que estamos com ódio de alguém, revoltado, ou guardando ressentimento, lembrando coisa de 10 anos atrás, 1 ano atrás, mas fez isso comigo, então você vai ter uma dificuldade muito grande de ver a profecia cumprir. Se eu for relatar tudo que já passou na minha vida, dava até um livro de biografia, de tanta perseguição, luta, blasfêmia, abandono e tanta maldade. Para mim, já nem lembro, nem gosto de lembrar o que ainda tem na lembrança. Está perdoado, nem sei o que aconteceu. Senhor, tu me perdoou, que é o principal, e eu perdoo todos também. E sempre peço perdão se eu errei, porque isso faz parte da linguagem do Espírito de Deus. Se Ele perceber em nós que estamos retidos, amarrando alguém, ou distrato de alguém, ou não perdoou, ou estamos pesarosos, em dúvida se estamos perdoados, a profecia não cumpre. Então veja essa passagem, você pode ler em Coríntios, veja lá, 2 Coríntios 5:21, que Jesus se fez pecado por nós e assumiu o nosso lugar. Então Jesus, ao orar, ele estava usando a linguagem do Espírito de Deus. Ele veio para assumir a posição de expiação. Então sempre que Jesus orava, ele usava a linguagem do Espírito de Deus. Vim morrer no vosso lugar, tenhais paz, terá tribulação, mas tenha paz no coração. Seja humilde, manso, descanse, não fique preocupado com o problema, veja já a bênção, não olhe para o problema, olhe para a vitória já dada. Não é ampliar a tenda, não é estar no alpendre, não é esticar as cordas, aumentar o tamanho das cordas. Quanto mais perdoamos e não lembramos o mal sofrido, mais a profecia cumpre. Então Israel chega na sua capital destruída, no seu território arrasado. A tendência a eles é montar as barracas, mas Deus fala: não ponha estaca, não faça a barraca agora, não use essas cordas, mas antes de montá-la, já põe os acréscimos, faça de tudo para aumentar o tamanho da lona, faça de tudo para fazer um alpendre maior, e estacas mais fortes, aí monte ela.
Isso literalmente Israel fez. E Deus honrou Israel, pelo menos naquele período de restauração, houve grande avivamento. Israel tornou potência, a mão esquerda e a mão direita conquistou, e vai ser falado essa parte ainda da mão esquerda e direita e das estacas, e completaremos lá na Santa Ceia essa profecia. Mas para nós hoje, são linguagens do Espírito Santo. Então, como nós estamos agindo com o Espírito de Deus na profecia? Só queremos que alguém ore? Ou só porque Deus falou e tem que cumprir? Ele vai cumprir, mas contanto que se observe o que ele está pedindo. Tanto é que Israel literalmente obedeceu esta profecia. Eles não montaram as barracas que eles traziam, eles ampliaram elas. E aí fizeram, mesmo que não tinha muita gente para pôr, mas operou o milagre. Deus operou ricamente, abundantemente. Então hoje nós vamos orar nessa etapa, falar ao Espírito Santo: eu quero ampliar as cordas. Jesus me perdoou, me amou, mesmo eu sendo um pecador miserável, condenado. Senhor, eu quero sempre liberar perdão, nem lembrar o mal que eu fiz com alguém, ou lembrar que eu sofri, porque é muito fácil lembrar o que sofremos e acusar, mas quem perdoa nem lembra mais, porque Jesus, já pensou Jesus falar: meu servo, vem cá, vou te apontar suas falhas do ano passado, você fez isso, aquilo, você está um miserável mesmo, vou te condenar. Jesus não faz isso, ele perdoou, nem lembra, nem quer saber, ele joga lá no fundo do abismo, não está nos livros proféticos. E assim devemos agir, senão a profecia não cumpre. Então hoje nós vamos orar nesse sentido: Senhor, que aumente as cordas. E as cordas eram feitas de pé de cabra, ou de ovelha, ou de bode. É um relato de Levítico. Veja que lá era literal, agora é espiritual. Então essa é a parte profética de hoje. As demais agora, elas são conclusivas de vitória, porque aí a estaca, você vai ver algo impressionante. Quando Deus revelou parte dessa profecia, o que é as estacas? Por isso que nós insistimos, irmãos, não deixe de vir na igreja, na casa do Pai. Tem muito a ver com as estacas. O Espírito Santo entristece quando se rejeita a palavra que Ele está dando, e Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis vos ajuntar e falar convosco, que mataram meus profetas. Sabe que muitos cristãos vão perecer, mesmo servindo a Deus, porque não usam a linguagem do Espírito de Deus. Uma delas é a estaca, que é a próxima etapa. Então não fique pensando que só porque serve a Deus está tudo bem. O Espírito de Deus, ele atua para cumprir a palavra, e para falar com o Espírito de Deus, ou ele operar, ele que libera. Temos que estar na linguagem dele. Jesus fez tudo isso. Ele usava a linguagem do Espírito de Deus e operava o plano de Deus na terra. Israel, sempre que cumpriu o plano de Deus, prosperou. E essa profecia é para a glória e honra da igreja. Entenda a igreja como você, principalmente individual. Então essa é mais uma fase. Agora a sequência vem sábado e domingo, e uma parte na sexta também. Então que você tenha dado crédito, e vamos orar para nos aprofundar mais ainda na linguagem do Espírito de Deus. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Vamos então orar, irmãos e irmãs. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado, pois até aqui tem o Senhor nos ajudado. Senhor, muitos vieram à tarde, mesmo com o tempo nublado, ameaçador de chuva. Muitos têm vindo à tarde nessa semana e à noite também. Muitos, Pai, têm tido assiduidade com Deus para a campanha dessa semana preparativa da Santa Ceia, domingo, que é a mensagem da tenda, a mensagem do tabernáculo, a mensagem que Deus usou, um dos maiores profetas que teve na terra, Isaías, que profetizou sobre o progresso e a glória para a igreja. E isso também ocorreu em Israel. Senhor, nos ajuda, Pai, a adaptarmos na linguagem do Espírito de Deus, a fazer o que o Espírito de Deus requer para a profecia cumprir. E ela está específica na passagem da tenda. Cada etapa da tenda é a linguagem do Espírito de Deus que o próprio Cristo usou.
Senhor, ampliar a visão e não ficar olhando para o problema. Senhor, descansar no alpendre, mesmo que tenha tribulação. Senhor, perdoar mais e mais, como Ele nos perdoou, e nem lembrar mais do mal praticado ou que praticamos, porque Ele foi a nossa expiação, pagou tudo por nós e não cobrou nada. Senhor, que venhamos ter a linguagem do Espírito de Deus. Senhor, ainda falta essa etapa das estacas. Nos ajuda, Senhor. Traz luz cada vez mais à palavra, para entender a profecia e vivê-la, e ver a Tua glória manifestar. Abundante vitória sobre todos nesta noite como à tarde, e que todos sigam esta semana, na quinta, amanhã, na sexta, no sábado e domingo. Pai, é tempo de lermos a palavra, de orar, de comunicar com o Espírito de Deus, para aperfeiçoar, não só aqui no culto ou na mensagem, mas aproveitar e remir o tempo, dia após dia, porque os tempos são, ó Pai, finais, e que a profecia venha cumprir poderosamente. Ó Pai, opere nesta noite, vida abundante a todos, que todos, ó Pai, recebam a unção do Teu Espírito, para ter a linguagem do Espírito de Deus, viver a linguagem que faz com que Ele opere a palavra de Cristo, porque Ele confirma a palavra, e para Ele confirmar nós temos que viver a palavra que Ele foi dado, Ele inspirou a ser falada. Senhor amado, quando foi dada a palavra da tenda, não foi só para aumentar a tenda, eram os princípios da linguagem do Espírito de Deus, para cumprir a palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, porque essa profecia ela está cumprindo rapidamente. O progresso da glória da igreja cumprirá antes de Jesus voltar. Opere em mais esse culto como à tarde. Honra a todos que vieram, ó Pai. E muitos, ó Pai, vão perder mesmo, porque estão ferindo o Espírito de Deus, ou não estão comunicando com Ele, não estão fazendo o que Ele requer para a palavra cumprir. Mas Tu tem os fiéis, que vai ver a Tua glória manifestar. Opere abundantemente em mais esse culto, ó Deus. Nos perdoa, nos purifica, nos livra do mal, do pecado, da carnalidade. Só aceitamos o que é os planos e os propósitos de Deus. Confirmai tão grande avivamento, tão grande vitória em mais esse culto, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então essa semana é uma semana de unção, revelações e profecias na palavra e oração, mas principalmente a unção profética, e a etapa de hoje é a unção das cordas. Você ouviu a palavra, já sabe o que é. Então vamos seguindo. Agora, se você vier na Santa Ceia, aí vamos orar todas as etapas de novo, mas cada culto é só uma que está sendo pregada. Aí no final, aí vamos orar todas de novo, para dar chance a todos ter a unção da tenda, ou a profecia da tenda. Então você pode fazer aqui uma fila, o pastor Gerson vai continuar o culto louvando a Deus, e nós vamos ungir a todos a unção hoje da corda, que é a parte de hoje. E amanhã não tem culto, aí voltamos na sexta. Não perca a sexta-feira de maneira alguma. Sábado tem a rede jovem, aí domingo é só à noite com a grande Santa Ceia. Então vamos orar por todos.